tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Você tá se perguntando aí, né? Quem é esta mulher que apareceu aqui de repente, tá dando a aula de geografia que eu tinha uma outra professora? Gente, vamos lá, tá tudo sob controle, né? Eu sou a nova professora de geografia, eu me chamo Bruna, né? Vou estar com vocês aí até o restante do ano, se Deus quiser, continuando nessa missão maravilhosa que é ensinar essa disciplina, né? De paz e amor, que é a geografia. Então, ó, trava na beleza e continua o conteúdo, certo, pessoal? Então, hoje, né, dando prosseguimento ao conteúdo de vocês, do livro de vocês, nós vamos falar sobre a América Andina. Professor, que diabo de América Andina? Ela tá andando, a América que tá andando? Não, gente, é porque ela vai fazer alusão, né, ela vai remeter à questão das cordilheiras dos Andes, né? Vocês sabem que as cordilheiras dos Andes é uma das maiores cadeias montanhosas do mundo, só vai perder para as cadeias montanhosas do Himalaia, que a gente vai ter o maior pico, que é o pico Everest, certo? Então a gente vai ter aqui na América do Sul essa área que é cortada pela Cordilheira dos Andes, e é justamente os países nos quais fazem, né, interagem com a cordilheira. Nós temos aí alguns países, né, que nós vamos falar um a um sobre eles. Eu acho que são 2 aulas, basicamente, para a gente falar de todos os países, na verdade, por conta dos grandes detalhes. Todos esses países, assim como o Brasil, é muito rico na sua questão cultural. Professor, mas é só rico na questão cultural? Não, gente, na questão econômica também, em outras questões, em toda a sua diversidade. São países maravilhosos. No dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vai lá, pega um aviãozinho e se manda, vai lá pro Chile, né? Vai lá pra Bolívia, que é muito lindo. São países muito bonitos, né? Então, é uma experiência que eu espero que todo mundo tenha de conhecer a Cordilheira dos Andes. Então, professora, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo. Como eu já havia falado, quando nós nos referimos à América Andina, nós estamos falando o quê? Dos países da América do Sul, nos quais estão rodeados de alguma forma pela Cordilheira dos Andes, né? Então, por isso que é América Andina. Então, não tem mais o que esquecer. A Cordilheira dos Andes, ela vai funcionar como divisor de água. Professor, que diabo é divisor de água? Meu Deus, lá vai essa mulher falar um monte de termo, meu Deus do céu, vai dar certo, gente, vamos lá. O que é o divisor de água? O divisor de água vai atuar como uma barreira, né? O divisor de água, ele vai ser o divisor de água por quê? Porque entre eles vai existir rios, vão existir bacias hidrográficas. Então, na Cordilheira dos Andes, aqueles rios que nascem para o sentido leste, eles vão desaguar no Oceano Atlântico, que é o mesmo oceano que banha o Brasil. Já os rios que nascem no sentido oeste, eles vão desaguar onde? No Oceano Pacífico, professora. Então, um rio, ele pode desaguar no mar ou ele pode desaguar em outro rio. Sim, ele pode desaguar tanto no mar quanto em outro rio. Isso daí a gente vai chamar de tipos de drenagem. Que tipo de drenagem é essa que vai desaguar lá no mar? É a exorreica, que é externa. Eu tô saindo para fora da onde? Do continente. E eu vou ter também a drenagem endorreica, que é um rio desaguar em um outro rio ou um rio desaguar em um lago, né? E é muito interessante vocês saberem todas essas classificações, essas terminologias, né, para vocês entenderem bem direitinho todos os aspectos da geografia. Mas aqui nós não estamos falando de geografia física, nós estamos falando mais a parte humana, a geografia humana. Então, a cordilheira, vocês sabem que quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor são as temperaturas. Então, essas cidades que são no entorno da Cordilheira dos Andes, elas têm algo peculiar, que é o quê? O seu clima ser bem ameno, as temperaturas serem bem baixas, né? Lembrando que a gente vai ter uma diferenciaçãozinha aí, né?
de altitude e latitude. Qual é a grande diferença? A gente vai responder na sala de aula, na aula ao vivo. Que eu vou deixar aí, né? Eu espero que você já saiba, porque eu sei que a professora Sandra fez um bom trabalho. Se vocês não sabem, eu conheço ela, já trabalhei com ela, eu sei que ela explicou isso aí tudo pra vocês. E uma outra característica muito peculiar dos países da América Andina é que todos falam que a língua espanhola, porque eles foram colonizados por quem? Pelos espanhóis. Só que tem uma ressalva, porque existe o espanhol da América Latina, que é justamente onde entra a América Andina, e existe o espanhol lá da Espanha, né? O espanhol mesmo, né? O original lá da Espanha. Aqui nós falamos o espanhol da América Latina, que vai ter várias entonações, né? Que dependendo até mesmo de país, por exemplo, vai variar do Uruguai para a Argentina, que são países praticamente um lado do outro. Eles vão variar. É da mesma forma aqui no Brasil. O Brasil é tão grande que nós temos o quê? Várias formas, vários sotaques, né? Várias formas de falar uma mesma língua. Tudo vai terminar em um objetivo comum, né? Que é uma língua mãe. Então, também, outra questão desses países é que eles procuram, né? Sempre explorar os seus recursos, né? Os seus recursos naturais, tendo em vista que esses países, eles não possuem territórios tão grandes, né? São territórios pequenininhos, diferente do Brasil. É interessante quando você vai lá e eles perguntam assim, você é brasileiro? Não é espanhol, né? Você é brasileiro? Aí você fala, moro em que região? Aí ele só pergunta, é no norte ou é no sul? Aí quando a gente fala assim, no nordeste, aí buga a cabeça deles, gente, porque nordeste, gente, só existe norte e sul, nordeste, o que é nordeste? Né? Então, para eles não existe essa divisão que tem no Brasil. Mas por que existe essa divisão aqui no Brasil? Por conta da grande extensão territorial. Como nos outros países da América do Sul, o terreno é bem pequenininho, né? A amplitude territorial é muito pequenininha, então eles não têm muito essa divisão. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste não é só Norte, Sul, pronto, morreu, né? E fica nisso. Então lá eles buscam sempre utilizar dos seus recursos naturais, tendo em vista que eles não têm um território tão amplo, então eles não vão ter tanta variedade como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, uma diversidade tão grande. Algo muito interessante vocês lembrarem é que quando cai na prova para vocês, assim, a floresta amazônica, ela é totalmente brasileira. Gente, isso tá certo? Não está certo, né? Porque a floresta amazônica, ela não é 100% brasileira, ela também vai fazer parte de outros países, como o Peru, por exemplo, né? Então, é interessante vocês estarem atentos nisso, porque é uma casquinha, ó, de banana. Se eu botar numa prova pra vocês, bacia amazônica, ela é totalmente exclusiva brasileira, vocês vão dizer lá, não, essa pessoa tá doida. Então, não esqueçam desses detalhes. Assim como o Rio Amazonas, ele não é totalmente brasileiro. Ele vai nascer na Montanha Nevada mesmo, no Peru, né? Então, ele vai vir fazendo esse caminho, que é um resquício da Cordilheira dos Andes. Então, ele vai fazer todo esse percurso, que o Rio Amazonas é fantástico, né? Que ele é o maior rio do mundo em extensão e volume. Então ele vai caminhando, ó, todo o Serelepe e chega aonde? No Oceano Atlântico. Ele vai desaguar aonde? No Oceano Atlântico, certo? Beleza, falo demais, né, gente? Falo mesmo, que eu gosto de falar. Então lá eles procuram, né, explorar todos os seus recursos naturais. Eles têm uma ampla extração e exploração dos recursos minerais, como petróleo, que existe o gás natural, como o estânio, o cobre, que também tem várias áreas lá que tem muito cobre, e eles também procuram fazer, né, a questão da agricultura, da pecuária. Não é à toa que a lhama, né, um dos símbolos do Chile, né, que a lhaminha fica lá assim cuspindo na sua cara, literalmente, pronto, é a lhama, né? Ela adora cuspir na cara dos outros, porque ela é dessas, né? Ela é bem afrontosa, pronto. Então, cada área vai ter suas singularidades, né? Então, eles também praticam muito agricultura, principalmente a agricultura de subsistência. Professor, que diabo é a agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é aquela que ele faz para sobreviver. Ele não tem o intuito de lucrar com aquilo. Ele só vai vender
caso sobre da sua produção, do seu consumo, certo? Então ele vai lá e vende. Então a gente falando dessas questões mais gerais, vamos falar algumas características de cada país, né? Então eu escolhi aqui a priori 2 países, né? O Chile e a Bolívia, para a gente falar um pouquinho sobre eles, e a gente vai continuar discutindo durante a aula ao vivo, né? Na Bolívia, vocês têm que entender que na Bolívia, cerca de 70% da população, elas vão viver aonde? No altiplano, né? Andino, é uma área muito elevada. Quanto mais elevado também, o ar fica o quê? Rarefeito. Por isso, os meninos principalmente sabem disso. Que quando os jogadores de futebol, os times de futebol, vão para aquelas regiões, o que acontece? Eles precisam ir com antecedência para conseguir se adaptar àquela nova atmosfera, ao ar rarefeito. Por quê? Não é a mesma coisa correr aqui e correr lá, porque lá a altitude é bem maior. Lembrando que a altitude, né, já vou dando um spoiler para vocês, é com relação ao nível do mar, a altura a partir do nível do mar. Então, a altura que eles estão lá na Bolívia é bem elevada, né? Então, por isso que o ar é rarefeito e as temperaturas são o que, ó, baixas, certo? E lá, a Bolívia, ela vai ter o segundo pior índice de desenvolvimento humano, o IDH, né? E isso da América, tanto da América Andina quanto da América Latina. A Bolívia, ela vem passando por sucessivos períodos, né, de recessão, a economia ela não anda direito, até por questões políticas, né, não tem questões políticas, mas há toda uma conjuntura política, econômica que lá meio que ainda tá engateando, tentando se realinhar. Então é bem interessante, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá eles também produzem e extraem, né, muitos recursos minerais como o estânio, que é uma das principais atividades econômicas da região. Um outro tipo de atividade econômica também são as jazidas de petróleo e de gás natural. Lembrando que o gás natural lá produzido lá na Bolívia, ele é transportado para o Brasil por meio de gasodutos, principalmente para a região sul do Brasil. Professor, mas para que eles vão precisar de gás natural? Gente, no sul e nesses países as temperaturas são muito baixas, então lá eles precisam de aquecimento, que eles chamam de calefação, né, que é o aquecimento dentro das casas. Então, o gás natural, ele é uma forma, né, de você conseguir esse aquecimento, essa calefação, né, dentro de casa, para tornar um ambiente, habitável, né, tornar um ambiente mais agradável. Beleza? Tudo tranquilo? Falo demais, né, mas falo mesmo. É bom assim, né, gente, que vocês vão aprendendo conteúdo, né, de outras formas. Lembrando, estou aqui na mão com um esquema didático. Professor, que raios é esse esquema didático? É um resumo de tudo que é discutido na aula. Ele fica disponível para vocês. Eu recomendo que vocês copiem ele antes da gente começar a nossa aula ao vivo, porque vocês vão acompanhando todos os tópicos que vão ser discutidos, até mesmo nessa aula gravada, certo? Então, copiem, por gentileza, todos esses tópicos bonitinhos que eu sempre faço para vocês, professora, vai ter prova, vou lá, olho o tópicozinho, a professora falou disso, ajuda na memorização e na aprendizagem de vocês. Eu não quero que vocês fiquem, vou decorar isso aqui, quando eu levar uma topada, eu vou esquecer. Não, aqui não existe isso, vocês vão aprender a geografia, né? Então a gente vai fazer na forma didática, bem descontraída, para vocês irem aprendendo da melhor forma. Beleza? Então, continuando lá na Bolívia, né? Fingindo que estamos lá na Bolívia. Aqui já tem até uma lhamazinha, ó. No clima, né? Desses países andinos, que a lhama é o símbolo-chave desse povo, né? Então, lá eles têm uma grande produção de coca. Professor, mas é Coca-Cola? Eita, o povo gosta de Coca-Cola. Não, gente, a coca é uma folhinha, né? Que ela vai dar origem a outras coisas além da cocaína, né? Que a cocaína é um entorpecente que é mundialmente conhecido, que, né, suas primeiras formas foram desenvolvidas aqui nos países da América do Sul. Hoje já existem outras formas mais evoluídas e a Bolívia é um dos grandes produtores. Professor, mas eles produzem porque eles são tudo traficante? Não, gente, não é porque eles são tudo traficante, é uma questão cultural. As comunidades indígenas antigas, tradicionais,
Utilizavam a coca porque a coca ela é in natura. Se você ficar mastigando ela, ela vai soltar inúmeros recursos benéficos para nossa saúde, né? Muitos nutrientes, muitos minerais que fazem bem para nossa saúde. Só que o povo inventou, né, de fazer uma trambicagem, o bafulê lá para tornar o negócio, né, uma droguinha, né? Então, mais a priori, a coca ela tem esse intuito, né, de trazer benefícios para a nossa saúde. Então, finalizando aqui a Bolívia, vamos para o Chile, que é justamente onde tem a querida lhama, né? A lhaminha lá, porque ela gosta muito do frio, né? Porque ela tem uma lã, né? Um pelo bem felpudo por conta do frio. Então, no Chile, o Chile é um território bem estreito, né? Ele é um estiraço, assim, que a gente vai ter no lado, né, do Oceano Pacífico. O Brasil fica pro lado do Oceano Atlântico e o Chile, ele fica pro Oceano Pacífico. Lembrando que o Chile, ele é um dos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Como o Chile e o Equador são os dois únicos países que não fazem fronteira de jeito nenhum com o Brasil, certo? Lembrando, na América do Sul, professor, quais são os dois países que não fazem fronteira com o Brasil? Equador e Chile. Então vamos falar do Chile um pouquinho, né? Ele é um estreito bem grande, né? Que a gente vai ter o Ande, né? Como marca principal a Cordilheira dos Andes no Chile. E a gente vai ter um crescimento da economia muito constante. A questão política e econômica lá, ela é bem consolidada, né? Então, o Chile, ele, em seus... A questão do IDH, ele é o melhor da América Latina. Por quê? Tem todas as questões políticas, econômicas, educacionais, da saúde, todos interligados e todos muito bem consolidados, né? Por isso que eles vêm nessa crescente aí, ó, bacana com relação à economia. 40% de todos os habitantes do Chile moram onde? Na capital, Santiago. A capital, Santiago, ela é muito conhecida por conta da industrialização. Vocês sabem que, historicamente, as grandes capitais, elas são as mais industrializadas, como, por exemplo, aqui é o caso... Aqui a capital do nosso país não é São Paulo, mas São Paulo se tornou um eixo, né? Aquele eixo Rio-São Paulo, por conta da sua industrialização. E São Paulo hoje é a principal capital do Brasil quando nós falamos de atividades econômicas. Então, a próxima Brasília é mais para a questão política administrativa, mas as questões econômicas e a cabeça econômica do Brasil vai ficar onde? Fica em São Paulo. Assim acontece lá no Santiago, né, que é a capital do Chile. Lá nós vamos ter muitas indústrias, principalmente as indústrias da celulose, que vai acabar aglomerando cerca de 40% de toda a população chilena, né? Então é muita gente num espaço só. Então é uma área muito o quê? Povoada, densamente povoada e populosa. Ela é as duas ao mesmo tempo. Então lá eles também, para conseguir abastecer o seu mercado interno, além de importar carne, né? Eles compram muitas carnes aqui do Brasil, carne bovina e carne de frango, né? De aves. E eles também têm uma questão cultural de fazer muitas plantações, né? Então, a questão do abastecimento com relação aos cereais e frutas, eles meio que são autossustentáveis, né? Então, a questão da carne, eles importam, eles compram de outros países, como, por exemplo, do Brasil. E pra gente já ir finalizando aí, né? O Chile também é muito conhecido por quê? Por conta dos seus deliciosos vinhos, que no restante do mundo é muito conhecido e é muito valorizado. Não é barato um vinho chileno, é muito caro, porque eles são aqueles que ficam depurando por anos, morre gente, acaba gente, então é muito interessante isso. Então, gente, o vinho chileno, ele é muito conhecido em todo o mundo, né? Então, ele é bem requisitado, ele tem um alto valor agregado. Professora, mas eu não tô entendendo por que tem atrás exercícios de vestibulares. Eu vou estar sempre trazendo para vocês o que é exercício de vestibulares, para vocês já irem ficando, ó, craque em tudo que tiver. Por isso que eu tô dando esses bisuzinhos para vocês não irem derrapando de forma
nenhuma, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Copiem o texto, esse texto maravilhoso, esse esquema, na verdade, esse esquema didático, para que vocês consigam compreender da melhor forma. E eu espero vocês na aula ao vivo, pessoal. Um beijão!